O modernismo foi um movimento artístico e cultural que teve seu início na Europa, especialmente nas décadas de 10 a 50, e começou a se difundir no Brasil a partir da primeira década do século XX, através de manifestos da vanguarda. Um dos princípios básicos do modernismo foi o de renovar a arquitetura e rejeitar toda a arquitetura anterior ao movimento, rompendo os padrões históricos. A ordem era priorizar a finalidade da obra e eliminar ao máximo a sua ornamentação. Os principais ideais modernistas tiveram sua chegada ao Brasil a partir da primeira década do século XX, introduzida através de manifestos como a Semana da Arte Moderna, que foi realizada em 1922 em São Paulo. Entretanto, as ideias modernistas já rondavam o país muito antes da Semana de 1922. O evento, organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência, declara o rompimento com o tradicionalismo cultural, associado às correntes literárias e artísticas anteriores, o parnasialismo, o simbolismo e a arte acadêmica. Havia o desejo de mostrar um Brasil de verdade, com suas favelas, seu povo sofrido, marginalizado, sem o idealismo romântico. E apesar da grande repercussão que a arquitetura e a arte moderna obtiveram, vale ressaltar que o movimento moderno não se limitou a essas duas áreas. Foi um movimento cultural global que envolvia vários aspectos, entre eles sociais, tecnológicos, econômicos e artísticos. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Devido aos problemas gerados pelas mudanças sociais e econômicas durante a Revolução Industrial, o modernismo arquitetônico nasce na Europa para encontrar soluções geradas por tamanhas mudanças. Já no Brasil, ele surge sem a necessidade de solucionar esses problemas, pois as obras modernistas surgem quando ainda se iniciava o processo de industrialização, onde a busca pelo novo e pela identidade local permearam esse movimento. Foi dividido em três principais fases: a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, tendo como o pré-modernismo e o pós-modernismo fases de transição entre os períodos da história. A primeira fase do modernismo é a reconstrução da cultura brasileira, a revisão crítica do passado histórico e das questões culturais, a abolição da visão de colonizados, nacionalismo crítico, ironia, linguagem coloquial e crítica social. Na segunda fase do modernismo, houve um grande interesse por temas nacionalistas, tendo como principal objetivo valorizar a cultura brasileira. Como na poesia, havia o pessimismo, o individualismo e o isolamento. Na terceira fase do modernismo, temos o regionalismo universal, objetivismo, influência do simbolismo e do parnasianismo, valorização da métrica e da rima e da metalinguagem. Como já vimos anteriormente, o modernismo tem um conceito bastante amplo dentro do campo das artes, da arquitetura. Então, dentre as suas principais características, está a libertação estética, a ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal, linguagem com humor e valorização do cotidiano. Na arquitetura, os projetos modernistas eram marcados pelo racionalismo e o funcionalismo, além de características como formas geométricas definidas, falta de ornamentação e a própria obra era considerada um ornamento na paisagem. Há uma certa separação entre estrutura e vedação, o uso de pilotis a fim de liberar o espaço sob o edifício, panos de vidro contínuos na fachada ao invés de janelas tradicionais, a integração da arquitetura com o paisagismo e com outras artes plásticas através do emprego de painéis e azulejos decorados, murais e esculturas. Este período coincide com a invenção do concreto e o uso dos aços nas construções, permitindo pela primeira vez a construção de prédios compridos, grossos e rígidos, do jeito que os arquitetos daquela época gostavam. Para não desvirtuar os olhos das pessoas para a natureza dos edifícios, estava proibido o uso de qualquer acessório ou ornamento, devendo ser construído apenas o mínimo necessário para que a obra ficasse em pé.
Principais nomes da arquitetura modernista no Brasil. Antes de falarmos sobre os arquitetos brasileiros que aderiram a esse movimento, é importante ressaltar que o campo da arquitetura teve influência de arquitetos também estrangeiros, adeptos desse movimento, como o russo naturalizado brasileiro Gregory Vachavichik, que projetou a Casa Modernista em 1927, para residir com a sua família. Essa obra foi marcada como a primeira casa em estilo moderno em São Paulo. Porém, foi o arquiteto franco-suíço Le Corbusier que mais teve influência na formação do pensamento modernista nos arquitetos brasileiros. Suas ideias inovadoras tiveram uma vasta influência no movimento nesse território, sendo fonte inspiradora para Lúcio Costa, Niemeyer e outros pioneiros da arquitetura moderna brasileira. Dentre os arquitetos brasileiros que aderiram ao movimento modernista está Afonso Eduardo Reide, que foi considerado um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no país. Afonso nasceu em 1909 em Paris, na França, e faleceu no Rio de Janeiro em 1964. Teve sua formação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dentre suas principais obras modernistas está o Museu da Arte Moderna no Rio de Janeiro. Essa obra é um grande exemplo do estilo modernista brasileiro, apresentando pilotismo no pavimento térreo e exclusão total de ornamentos, bem como o uso do concreto armado aparente. Essa obra tem total destaque para o edifício em si, com grandes planos vazios e espaços abertos. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho foi um arquiteto brasileiro considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Formou-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1934. Nesse ano, passa a frequentar o escritório do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Em 1936, integra a comissão criada para definir os planos da sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Com a supervisão do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, entre 1940 e 1944, projeta por encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o conjunto arquitetônico da Pampulha, que se configura como marco de sua obra, pois rompe com os conceitos rigorosos do funcionalismo e utiliza uma linguagem de formas novas, de superfícies curvas, explorando as possibilidades plásticas do concreto armado. No Rio de Janeiro, em 1955, funda a revista Módulo e, no ano seguinte, começa o convite do presidente da República, Juscelino Kubitschek, a colaborar na construção da nova capital do Brasil, Brasília, cujo plano urbanístico é confiado a Lúcio Costa. Em 1958, é nomeado arquiteto-chefe de Brasília, para onde se transfere e permanece até 1960. Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa foi um arquiteto, urbanista e professor brasileiro nascido na França em 1902 e falecido no Rio de Janeiro em 1998. Teve sua formação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual, em 1929, assumiu a direção da escola e começou uma intensa atividade teórica e acadêmica, reformulando o curso de arquitetura e também sendo professor de Oscar Niemeyer. Lúcio esteve presente juntamente com Niemeyer na construção de Brasília e deixou em seu legado várias obras modernistas marcadas por seu estilo e genialidade.